pessoal, boa noite, muito bem, estamos aqui em mais um programa Portal Entrevistas, hoje recebendo o Ronaldo Alexandrino, que é mestre em educação, doutor em educação, está fazendo uma pesquisa muito importante nesta área e também é escritor, lançou o livro recentemente, A Suposta Homossexualidade. Olha que tema a ser discutido. O tema então é educação pós-pandemia. A pandemia acabou, né? Digamos que não acabou, mas teve mudanças. E hoje a gente tem um ano letivo praticamente retomado e as problemáticas da comunidade escolar voltando também à tona. E é sobre isso que a gente vai conversar com o Ronaldo Alexandrino. Você que está participando, curte, compartilhe, mande sua mensagem que a gente vai lá responder você na sequência. Nosso programa ele é gravado, mas a gente dá essa atenção, inclusive, ao nosso convidado também. Ronaldo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente tem visto seu trabalho, está voando. Boa noite, Evandro. Boa noite a todo mundo do Portal Hortolândia. Eu queria agradecer, na verdade, a oportunidade de estar aqui hoje contigo, de poder bater esse papo. Né? Para mim é sempre um prazer, né? Como pesquisador que sou, poder dialogar, poder pensar um pouco essas possibilidades, né? De fazer com que o conhecimento científico chegue até as pessoas. Então, obrigado mesmo pelo carinho e pela oportunidade de estar aqui hoje. Isso em alto nível, né? Porque conhecimento científico, pesquisa científica é algo que está lá na Science, né? Que as pessoas muitas vezes não têm alcance, né? E quando a gente vem a público conversar sobre uma pesquisa científica, né? Como um leigo que sou, às vezes na nossa audiência, é muito importante, né? Aprender sobre a sua pesquisa de forma didática, prática. E você é professor de didatismo, tem que entender muito. Falando nisso, Ronaldo, como é que tá os alunos agora nesse novo normal, né? Que é esse termo que tem sido falou-se muito ano passado. Os alunos ainda estão usando máscara? Porque não é mais obrigatório. Tá. Olha, eu sou diretor, né, de uma escola de ensino fundamental 1, com as crianças menores. Né? Hoje o uso da máscara ele não é mais obrigatório nem em ambientes fechados, portanto é facultativo. A grande maioria das crianças tem ido sem o uso da máscara, porém tem algumas que ainda fazem questão do uso. E o que eu tenho percebido, na verdade, é que a escola de uma maneira geral, tanto alunos quanto familiares, quanto professores, a equipe de uma maneira total, vem tentando se adaptar, né, a essa nova condição, a esse novo momento que a gente tem vivido. Até porque pensar num contexto pandêmico é uma novidade para todo mundo. Né? Para todo mundo. Sim. A sua pós-graduação é em psicologia, né? Vamos frisar isso. Meu pós-doutorado. Seu pós-doutorado. Isso. E uma área muito importante também para o universo escolar. Uhum. Tem até uma lei recente, você poderia falar sobre isso, que inclui, né, no ano letivo psicólogos, é verdade? Sim, na verdade é um movimento, né, do Conselho Federal de Psicologia. A gente tem a incursão aí do psicólogo escolar. Né? Então, assim, hoje a gente tem uma legislação, eu não vou me lembrar agora do número, a gente pode pesquisar depois e colocar para o pessoal. Vai no Google. Isso, mas a gente tem uma lei hoje, né, que prevê, então, a presença do psicólogo no ambiente escolar. E assim, o que eu acho bacana dizer sobre isso, né, meu querido, é que a gente tem uma visão do psicólogo como profissional como psicólogo clínico. E quando esse profissional ele vai para a escola, ele vai num outro contexto, ele não está lá para fazer terapia. Né? Então, assim, qual é o papel do psicólogo escolar, né? Qual é o papel da psicologia educacional? É justamente a gente poder pensar conjuntamente as relações humanas. Né? Então, assim, é tentar entender, perceber, compreender o espaço da escola, o contexto da escola, dentro das relações humanas, para a partir daí a gente pensar, então, em possibilidades de intervenção desse profissional e da psicologia no contexto. Sim, que é num ambiente onde há muita diversidade de problemas, né? Uhum. Até porque as classes sociais estão também misturadas na escola, umas com maior tendência a problemas psicossociais e outras não, né? Mas que se relacionam, e é muito importante isso. Se eu não me engano, assistente social também está sim, categoria. Social também. Antes da gente se aprofundar mais neste tema, vamos falar também um pouco da sua trajetória em Hortolândia, porque você você se chama hortolandense também, não? Sim, eu tô aqui desde os 3 anos. Olha, gente, toda a Tenho vida. 43, ou seja, 40 anos aqui. 43, olha, não aparenta, né? Novinho. Obrigado. Cara,
como hortolandense, você hoje formado e tal, como é que foi seu trabalho assim nas escolas de Hortolândia? Você saiu recentemente de uma diretoria de uma escola e está em outra. Bom, eu comecei minha vida profissional muito cedo, né? Eu fiz magistério, eu fiz Cefam em Campinas e eu termino meu magistério com 17 anos. E aí naquela época a gente já podia prestar concurso. Quantos anos, perdão? Com 17. É prodígio. Com 19 eu já era concursado. Então, é mesmo? Então assim, eu tenho hoje 23 anos de carreira, né? E aí as pessoas às vezes olham pra mim e falam, mas tudo isso? Eu falo, eu comecei cedo. Tem um livro. Então assim, eu aos 19 anos eu já era concursado aqui na rede municipal de Hortolândia. Eu vou começar a dar aula para as crianças, né? Minha primeira escola foi o Caique, lá do Jardim Amanda. E aí a minha segunda escola é o Helena Futava e na sequência, hoje esse espaço que é conhecido como Centro de Formação Paulo Freire, ele chamou, não sei se você lembra daquelas salas de trás, onde hoje é Mezenaide, né, o Bambino. Sim. Ali tinha um espaço que se chamava Oficinas Técnico-Pedagógicas. E uma equipe de 7 coordenadores pedagógicos, então, começaram a pensar a formação de professores dentro desse espaço. E eu fui um desses 7. Sim. Então, esse prédio que você vê hoje do Paulo Freire, né, ele tem uma história na formação de professores da cidade que tem início com esse grupo de 7 profissionais. E que, eu posso dizer, foi o período mais importante da minha trajetória, porque eu era um professor de 21, 22 anos, que estava ainda fazendo graduação e que tenho a possibilidade de pensar a formação de professores para um município muito jovem ainda. Sim. E aí esse bichinho me pica e eu sou até hoje um pesquisador da área da formação de professores. Mas assim, tudo começa comigo aqui, nesse espaço, com esse grupo de pessoas. Eu fico 7 anos nesse lugar, né? Então assim, deixa de ser OTP, passa a ser então o Centro de Formação Paulo Freire. Eu acompanhei a construção do prédio, a mudança de um espaço para o outro. E aí na sequência eu estou fazendo meu mestrado, que vira o livro, a gente vai falar disso depois. Eu estou fazendo meu mestrado nesse período e volto para a sala de aula. Volto para a sala de aula aqui na rede porque começo a minha carreira no ensino superior. Então, em 2008, eu começo a dar aula numa pós-graduação em Pirassununga. Na sequência, eu rodo bastante, assim, aí eu vou para Valinhos, Vinhedo, Campinas, Sumaré, com aulas nas pós-graduações, e aí eu entro também no ano seguinte nas graduações de pedagogia, né? E aí eu vou conciliando por 8 anos o ensino superior e a rede municipal. Dentro desse período também, aí eu começo a fazer o meu doutorado, né? E aí vem a direção da escola em 2017, né? Eu fico diretor esse é meu 6º ano na direção, né? Termino meu doutorado e, enfim, é isso. Então, assim, eu tenho uma história na educação que ela é muito ligada... Trafegou por várias áreas, né? Gestão... sim, mas ela é muito ligada com a história da rede de Hortolândia, porque a rede é uma rede nova, ela foi municipalizada em 97, se eu não me engano, 98, eu me concurso em 99. Então, assim, essa história da rede, eu posso dizer que, de certa maneira, é também a minha história. Tem um valor sentimental, cultural para você, né? Sim. Muito bom, parabéns, viu, por essa trajetória. Hoje você é profissional da educação em qual escola? Na MF Armelinda. Na MF Armelinda, Armelinda Espúrio da Silva. Lá na região do Rosolém. Pode mandar um beijo para todo mundo de lá? Pessoal da equipe, beijo para vocês. Que bom, que bom. E cuidando de equipe, né? Porque você tem que ter um olhar, né, para o dia a dia da escola e também cuidar de uma equipe, e uma equipe hoje de professores que ainda é uma categoria, uma classe que sofre, pede reajustes, luta pela categoria e tem que manter o sentimental em dia, né, para lidar com as problemáticas. Uma delas que eu quero comentar com você, eu soube hoje, com a vice-diretora Célia, se estiver nos assistindo e tal, um grande abraço. Ela disse que tem um problema no Guido Rosolém com jovens se cortando, Ronaldo. Eu não sei, eu li um pouco das suas pesquisas, dos seus materiais. Você lida também com esses problemas? E o conselho tutelar lá foi na escola, foi com os pais, tal, é um atendimento que está sendo feito nesse momento mesmo.
Que coisa séria. Eles estão se cortando, os jovens, adolescentes. Você lida com muitos casos assim? Bom, eu não sou psicólogo, então eu vou pedir licença aos psicólogos para dar meu singelo palpite, né, em relação à questão. Eu sou alguém que estuda psicologia, mas eu não sou psicólogo de formação, né? Mas é legal a gente tá falando de automutilação, né? E a automutilação, de certa maneira, ela tá ligada com o quê? Com a culpa por algo, com o se punir por algo, né? É lógico que cada história é uma história, cada sujeito é um sujeito, né? Então não dá para eu tentar aqui generalizar o que acontece quando adolescentes se automutilam, mas é importante a gente se aproximar da história de vida desses adolescentes, né? Olhar para esses contextos pessoais, para esses contextos também escolares, né? Ver de que maneira essa vida, onde fica o sofrimento dessa vida, para que a gente possa, de certa maneira, tentar intervir. E aí eu vou falar como professor, né? Intervir na vida desses sujeitos para que a gente possa compreender e tentar pensar junto com eles possibilidades de escapar desse comportamento tão triste. Você poderia dizer que isso é ocasionado por uma questão de uma explosão de questões midiáticas, internet, muito TikTok, não é? Lembra da Baleia Azul? Baleia Azul? Talvez algo parecido com isso. Assim, eu acho que a gente tem inúmeros fatores, né? Eu acho que a gente não consegue aqui limitar né? Mas eu acho que a gente tem vivido um cenário político, um contexto mundial. Sim, que tem causado muito sofrimento para todo mundo, né? A pandemia, ela também tem os seus impactos nas nossas vidas, né? A grande maioria de nós ou adoeceu, ou correu risco de vida, ou perdeu alguém querido, ou conheceu alguém querido que partiu, né? A gente teve que lidar. A gente ficou quanto tempo trancado dentro de casa sem a possibilidade de ir pra rua? E eu tô sentindo que agora, com essa possível reabertura da nossa tentativa de vida, a gente parece que meio que apagando esses quase 2 anos, né, em que a gente viveu trancado, em que a gente não tinha vida social, né? Então eu acho que a gente não pode esquecer do contexto político, do contexto econômico, mas a gente também não pode apagar a pandemia, né, como um elemento de sofrimento que ainda tem impactos seríssimos na vida de cada um de nós, né? Com certeza. O confinamento social, para algumas pessoas, talvez não foi tão problemático, já vivem confinadas mesmo, pessoas que talvez por um motivo ou outro não se relacionam. Agora, para criança, para jovem, né, até o fato de muitas hoje estarem usando máscara ainda, virou um acessório ela já adotou aquilo para ela, isso é psicológico, isso é uma coisa terrível. Você acha, e qual que foi a perda nos dois termos? Do ano mesmo letivo, qual que foi a perda do conhecimento no seu ponto de vista, o que precisa recuperar, né? E essa parte sentimental, assim, mais social, você já está comentando, mas eu queria que você falasse também. Bom, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente precisa assumir, e eu percebo que a gente não tem conseguido fazer isso, é assumir que a gente perdeu 2 anos letivos. 2 anos. Vamos assumir que a gente perdeu 2 anos letivos? Lógico, e aí eu não estou falando da rede, eu não estou falando de um lugar específico, a gente está falando de uma pandemia global. Comércio, tudo, né? Então, assim, nós perdemos 2 anos letivos. Como é que a gente recupera isso? A gente não recupera em 6 meses. Eu li um estudo... Impactou uma geração. Eu li um estudo dizendo que a possibilidade de recuperação ela pode demorar aí de 8 a 10 anos. Uma geração. Para a gente poder recuperar os impactos causados. Então, assim, vamos assumir que a gente perdeu. A gente teve tentativas. E eu acho que essas tentativas, elas foram todas pensando na possibilidade de se perder menos. Agora, quem aprende mais e quem aprende menos na pandemia? Isso é interessante a gente falar, né? Quem teve internet, quem teve tablet, quem teve computador, quem teve celular, pôde se desenvolver um pouco melhor. Quem teve um adulto do lado, a criança e o adolescente que teve um adulto do lado, que pôde tirar suas dúvidas, pôde aprender um pouco mais. Agora, principalmente as crianças, né, em situação de vulnerabilidade social, elas não tiveram esse apoio. E aí eu sinto que a gente volta para essa escola como se a gente
esquecesse a pandemia e cobrando muitas vezes rendimento dos estudantes, como se a gente terminasse o ano passado e a gente voltou para esse ano, como se fosse um ano letivo comum. E ele não é. A gente está num momento atípico ainda, por mais que a escola ela ainda tenha as características da escola que a gente viveu há 2 anos atrás, essas pessoinhas que estão ali dentro, elas ficaram 2 anos fora. Eu estava conversando hoje com a minha coordenadora pedagógica, inclusive, né, que assim, as nossas crianças de primeiro ano, elas têm 6 anos. Há 2 anos atrás, elas tinham 4. Algumas delas sequer estavam ainda na educação infantil, né? Porque algumas sim, outras não. Mas qual é a memória que essas crianças têm da escola, do modelo de escola? Possivelmente quase nenhuma, porque a gente lembra poucas coisas quando a gente é menor, né? Porém, essas crianças chegam numa escola de ensino fundamental sem nenhum contato com a escola, porque ela estava 2 anos trancada dentro de casa, e muitas vezes o que nós, enquanto escola, fazemos dela é exigir dela como se ela tivesse acabado de sair de um Jardim 2, tendo vivido dentro de um ambiente escolar comumente, mas ela não viveu. Não está sendo fácil para elas. Não. Mas isso é um movimento que parte do professor ou ele vem imposto por uma gestão da educação em São Paulo, no Brasil, enfim? Não, assim, eu sinto que assim, as políticas públicas, eu sinto muita falta do debate pós-pandêmico na educação hoje. É como você falou, esqueceram, né? Como se não porque tivesse durante acontecido. a pandemia a gente discutiu a pandemia. Agora acabou. E agora a gente parou de discutir. Agora é festa. Parece que a gente está vivendo como se não tivesse acontecido. E eu até entendo esse movimento de negação, porque a gente não quer lembrar mesmo desses 2 anos. O pessoal está extrapolando, né, o sentimento. Mas a gente precisa considerar isso quando a gente vai falar da aprendizagem, porque há uma lacuna de aprendizagem, né, nesse período. E quando você tem a ausência do ensino formal, e eu vou voltar nos assuntos da internet, porque nós estamos na internet aqui, você está fazendo educação agora com a gente aqui, né? E essa pessoa ela perde o contato com o ensino formal e passa a ter um contato dentro de casa com a tela do celular, do notebook, e muitas vezes o pai e a mãe aproveita disso também, deixa lá, tá bom, tá vendo aí e isso causa muda uma geração, muda o pensamento de uma geração. O que os jovens estão pensando? A diretora Célia falou assim pra mim, mano, eles não têm atitude, os jovens de hoje. Eles não querem ser líderes, mas eles são super estudiosos. Eles sabem inglês. Eles já chegam na 5ª série sabendo inglês. Porque vê o Minecraft. Tá lá, vendo? Agora também tem esses outros problemas, né, que eles acabam absorvendo, como teve até na IMF, né, um atentado, alguém que quis brincar ali, falando que ia matar, fazer um massacre, essas coisas são coisas de internet. A escola, ela tem um plano para isso, para discutir o uso da internet, o uso não só na pandemia, mas também no pós-pandemia. O que o jovem aprendeu com isso? Antes da gente falar especificamente da internet, eu queria só trazer um conceito legal para a gente pensar, de um autor que eu gosto muito, que é um russo, que se chama Vygotsky. Eu não sei se você já ouviu falar dele, mas o Vygotsky ele tem um conceito que é muito importante para a gente entender a aprendizagem, que não existe cognição, aprendizagem, sem afeto. Né? Então, eu não aprendo sem o outro. Vamos pensar em afeto, não como eu passar a mão na cabeça e ficar te agradando, não é disso. Né? Por exemplo, essa relação que nós temos aqui é uma relação de afeto, porque você com cada questão me afeta e eu te devolvo e te afeto, te produzo outra coisa. Afeto no sentido de afetar o outro. E quem afeta o outro? O outro sujeito, né? Uma pessoa, depende da outra. A gente só se desenvolve com o outro. Né? Vou pegar um exemplo simples. Pensa no Tarzan. Né? Quando a lenda do Tarzan ela existe, ele não se desenvolve na cultura humana, ele vai ter comportamento animal. Por quê? Porque ele convive com outros animais. Então assim, a gente precisa do outro para se desenvolver. E aí vamos pensar na educação e a internet. Né? Em que medida a internet ela é usada como recurso ou como substituto do outro? Se ela é um recurso, mas você tem a figura de alguém ali que está fazendo uso desse recurso para que você aprenda, a internet não é um problema.
porque a gente pode juntos pensar sobre ela, a gente pode juntos fazer uso dela, mas eu tenho um outro, porque ela é uma ferramenta. A questão, e aí eu tenho as minhas críticas, é quando qualquer mídia substitui o sujeito professor, professora. Quando uma mídia substitui o meu sujeito aluno, aluna, que também me ensina. Né? Quando eu me pego sozinho com um objeto, com uma mídia específica, eu corro o risco de perder o outro. E aí, se eu preciso de afeto para aprender, eu posso dizer que eu corro o risco de que a aprendizagem não aconteça. E aí eu tenho um comprometimento no desenvolvimento do sujeito. Principalmente nessa fase de idade. Né? E assim, é legal a gente falar da adolescência, porque a adolescência ela ocupa esse não lugar no nosso desenvolvimento. Que começa com qual idade hoje? Olha, eu já vi tanta coisa. Que, diz assim, que vai até os... Hoje tá dizendo que vai até os 30 e tal, né? Mas assim, é legal... Na adolescência você é marmanjo. É legal a gente pensar a adolescência como esse não lugar nas teorias de desenvolvimento. Né? Porque você, por exemplo, quando você vai estudar psicologia, né, você vai lá ao desenvolvimento da criança. E aí vai lá, dos 0 aos 2 anos, dos 2 aos 4, dos 4 aos 6. Aí você vai estudar o desenvolvimento do adulto também, né? Você vai olhar para a vida adulta, como é que o idoso aprende, como é que, né? Por exemplo, para dar aula do ensino superior, eu tenho que saber como que o adulto aprende, né? Então, para a gente poder pensar nas intervenções. E a gente tem uma ausência de material sobre a adolescência. É como se o adolescente fosse velho demais para ser criança e jovem demais para ser adulto. E muito desse jeito que tantas teorias psicológicas quanto nós, enquanto pessoas, a gente lida também com os adolescentes desse jeito. E esse não lugar que a adolescência ocupa, ela muitas vezes é responsável pelo modo como a sociedade se organiza em torno da adolescência mesmo. Seja um dos fatores responsáveis pelos adolescentes não se encontrarem. Eles não se encontram porque a gente não dá lugar para eles. Né? Qual é o espaço que um adolescente tem de intervenção na sociedade? Essa é uma pergunta. E aí eu vou lembrar de alguns projetos, por exemplo, a gente estava dizendo, você foi precoce. Na verdade, assim, eu fui um adolescente que com 13 anos já pude estudar numa escola de ensino integral que me dava uma bolsa de estudo de um salário mínimo para que eu fosse professor. O que essa instituição ela faz comigo? Ela me dá o sonho, ela me dá a possibilidade de sonho social. Então eu com 13 anos eu sonhava em ser professor, eu sonhava em um dia prestar um concurso público, eu sonhava em... Então eu tinha na minha adolescência um projeto de vida. E a minha pergunta é essa, o que socialmente nós estamos fazendo para que os adolescentes construam seus projetos de vida? Pois é, e foi uma das questões que eu ouvi com essa diretora, que eu estou comentando de novo, a ausência de atividades extracurricular. Atividades fora do horário de aula, que aí vem a escola do período integral, né? Você apoia esse projeto de escola em período integral? Sim. Eu sou fruto de uma escola de período integral, né? Como Estudou eu te falei, muito. eu fiz Cefam, que era uma escola de magistério. A gente entrava lá eu entrei lá com 13 anos, mas eu entrei na escola um ano mais cedo, então a maioria entrava com 14. E eu entrava lá às 7h15 da manhã e saía às 5h30 da tarde. Era o dia inteiro me estudando para ser professor, né? Eu sou fruto de uma educação integral. A minha pergunta é, quando a gente fala de educação integral, a gente tem que pensar em que educação a gente está propondo. Né? Só colocar a criança ou o adolescente dentro da escola lá o dia inteiro não resolve o problema. A gente precisa de política pública eficaz para isso. Então, por exemplo, no meu caso, era uma escola que não era qualquer professor que dava aula. O professor, para pegar aula lá no Cefam, né, ele tinha que passar por uma banca. E ele era professor do Estado. E se não fosse aprovado por essa banca, não pegava as aulas no Cefam. Então você já tinha uma certa rigidez em quem era o profissional que ia lidar com esses adolescentes. Segundo, eu como adolescente tinha uma bolsa de um salário mínimo. A gente sabe que o salário mínimo é defasado e já era naquela época. Mas você tem noção do que é um salário mínimo quando você tem 13, 14 anos na mão? Então, assim, eu conseguia, na minha adolescência, eu tinha uma política pública que me permitia ter educação de qualidade, bons profissionais, eu tinha dinheiro para poder me manter durante o mês, que fosse para comprar o meu passe de ônibus, que fosse para poder comprar a comida que eu ia comer o mês inteiro, mas eu não precisava me preocupar em trabalhar ou qual seria o meu sustento, porque eu tinha uma política pública que garantia uma bolsa de estudos para que eu pudesse estudar. Então, assim, sem política pública,
a gente não faz uma escola integral. O que a gente precisa é pensar políticas públicas que garantam. Agora, é lógico que uma criança que estuda durante o período da manhã e o período da tarde inteiro, com boas atividades, com bons profissionais, né, com um espaço adequado, ela vai se desenvolver melhor e ela não vai pra rua ou vai ficar ociosa, enfim. Você apoia a ideia das escolas cívico-militares? Então, vamos lá, né? Vamos lá. Eu vou trazer um filósofo para nossa conversa, sim, que é o Michel Foucault. Tá? E o Foucault, quando ele vai olhar para as instituições, né, as instituições elas estão aí para controlar os nossos corpos. Corpos controlados, mentes domadas. Né? A gente, e eu penso que a escola, ela precisa ser um lugar de uma organização, é lógico, mas ela não pode ser o lugar do controle. Porque eu não posso controlar o teu pensamento, senão eu não te deixo ir além. E qual é a minha crítica, né, à intervenção militar na educação, né? Então, assim, vamos colocar cada um no seu lugar, né? Então, assim, vamos deixar para que o militarismo tenha a sua função social e que eu percebo que muitas vezes também nem faz, né? Mas que é de defesa, ela também, que é de defesa, proteção das... Mas eu acho assim, vamos deixar a educação para quem é professor, né? Porque assim, mesmo uma ideologia militar, ela é uma ideologia de controle, né? E aí quando a gente controla o outro, quando a gente controla o pensamento, a gente está indo exatamente contra tudo aquilo que eu como professor acredito. Eu tô com uma idade parecida com a sua, não preciso falar. E para mais ou para menos? Para mais. Para menos, perdão. Tá. Eu tive quando eu estudei na escola Guido Rosolém, eu tive 2 matérias interessantes. Eu acho que o pessoal da diretoria do portal que está aqui não teve, eles são mais novos. EMC, Educação Moral e Cívica, Educação Social e Política Brasileira. Uhum. Rapaz, eram as únicas matérias que meu pai, senhor J. Silva, lá do Jardim Rosolém, me cobrava. O que você aprendeu? Porque é essa idade conservadora dos mais antigos e tal. E lá tinha rezar a bandeira, que ainda tem até hoje, né? Rezar a bandeira não, rezar o hino, cantar o hino, perdão, melhor dizendo. A fila indiana certinho. Tal. Eu baixinho, né? Então eu ficava assim, pegava as comidas primeiro. Então era isso. Não vou falar que eu sinto falta, mas eu acho que falta um pouco também de ensino social nas escolas. Ensino, mas como matéria oficial, matéria... Assim, é legal você trazer essas 2 disciplinas, porque você sabe que elas são criadas na ditadura militar. Sim. Então elas são frutos do golpe, né? Do golpe militar de 64. E a tentativa era exatamente essa, né? Que a ideologia militar ela sempre estivesse presente nas escolas. Eu não estou aqui me colocando no lugar de não defender o patriotismo, porque eu acho que ele é necessário. A gente precisa, enquanto sujeito, se reconhecer enquanto nação, se reconhecer nas bandeiras, na bandeira, nos símbolos nacionais. A gente precisa no hino nacional. A gente precisa saber cantar o hino, por favor, né? Porque as pessoas não sabem. Que não é muito fácil. Eu apenas acho que se reconhecer como um sujeito da pátria é algo que a gente precisa sim ter essa consciência e reconhecer essa importância para as nossas vidas, mas a ideologia militar ela não pode ser um mote que faz uma educação libertadora, porque ela não liberta. Sim. Essa questão da educação libertadora tem todo um sentido freiriano, né? Também, que grande homem, né? Que as ideologias de ensino dele, ele alfabetizou 300 pessoas, né? Uma história mais ou menos assim, não sei se você pode... Paulo Freire alfabetizou 300 pessoas lá no interior do Nordeste em poucas horas, usando tijolos, alegorias com tijolos, porque era a realidade daquele povo sertanejo, né? Então, essa ideia de um ensino libertador é interessante, mas é polêmico também ao mesmo tempo. Você vê hoje a sociedade se dividindo nesse debate. Mas passando disso agora, vamos para uma nova fase do nosso debate educacional aqui, junto com Ronaldo Alexandrino, que é mestre em educação
está fazendo doutor em educação e está fazendo uma pós-doutorado, que é interessante, você pode citar, subjetividade. Eu estou olhando para a reconstituição da subjetividade docente na pandemia. Olha essa frase. É subjetividade, eu não consigo nem repetir. Subjetividade docente, subjetividade do professor e da professora. Isso já causa muita discussão entre a classe dos professores, né? Então, a ordem dos professores. Eles vão querer saber, mas o que é subjetivo? Ele está falando de mim? Eu estou fazendo errado? Eu estou sendo subjetivo nas minhas aulas? Bom, deixa eu aproveitar e mandar um beijo, que ela sempre vê, para minha supervisora de pós-doutorado, a professora Sônia Urti, da Federal do Mato Grosso do Sul. Sônia, beijo. Bom, para falar um pouquinho do meu trabalho, a gente tem que pensar sobre o conceito de subjetividade, né? Então, assim, eu vou tentar traduzir aqui essa discussão teórica, né? Mas a nossa subjetividade é quem eu sou, como eu me construo socialmente, né? Então, o Ronaldo que está aqui hoje na tua frente só é quem é, porque a história social, a história da minha família me constitui assim. As minhas relações vão me constituindo, né, ao ponto em que eu posso dizer ou dialogar contigo hoje sobre algumas temáticas, por exemplo. Mas isso é objetivo. Não, então, o subjetivo que a gente usa comumente não tem uma relação tão direta com a noção de subjetividade. Vamos pensar na subjetividade como quem eu sou, como eu me construo como sujeito. Quando eu vou olhar para a subjetividade docente, então vamos pensar, por exemplo, o que é ser professor, professora? Socialmente, a gente tem lá as suas hipóteses, é a pessoa que ensina, é a pessoa que detém o conhecimento, a gente vai conversar, as pessoas vão falar isso, né? E quando a gente vai se formar professor, professora, a gente vai construindo também a nossa subjetividade docente, a nossa subjetividade profissional. O que a pandemia fez? Um dia a gente estava na escola, eu lembro disso exatamente. Aí baixa um decreto que diz, fecha tudo, é lockdown. Olha. E você vai para tua casa, e aí um dia vem um outro novo decreto e te diz, suas aulas serão remotas. E aí tudo aquilo que você construiu para si, que é a subjetividade, sobre ser professor, não te valeu mais de nada. Porque você teria que, você teve que, naquele momento pandêmico, virar um youtuber, deixar de ser o professor que você sempre foi, para construir uma nova identidade profissional que nem você sabia qual era. Digital. E digital. Que não é para qualquer um mesmo. Às vezes o professor pode ser muito bem numa sala de aula, mas às vezes atrás de uma tela, não é. Então, assim, no pós-doc, eu estou com a pesquisa em andamento, mas a gente tem olhado para esse movimento que os professores e professoras viveram, de se reconstituir como docente num contexto em que ninguém teve opção de. Você não tinha opção. Você tinha uma pandemia, você tinha um lockdown, e você tinha que trabalhar. Sim. E como ser professora dentro desse contexto. Isso, e essa não é a única pesquisa que o Ronaldo faz. Né? Uma das pesquisas que gerou fruto a este livro aqui, né? Que eu vou comentar daqui a pouquinho, a gente vai entrar nesse assunto, que é a suposta homossexualidade, é um outro nível de pesquisa que você fez que gerou esse livro. Sim. Que foi lançado lá no shopping. Chique, hein? Lá no Teatro Oficina do Shopping Guatemi Campinas. Né? Eu acompanhei nas redes. Não pude ir, mas estava muito bonito, eu pude ver. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, que é o tema final do nosso debate, nós vamos mandar um abraço pro pessoal da Ótica Veja. Essa promoção da Ótica Veja tá dando o que falar, hein? Todo mundo tá comentando, porque ela tá dando R$500 em prêmios para quem fizer uma compra. Você precisa comprar alguma coisa. Eu tô aqui até com o endereço que eu quero frisar para vocês. São 2 lojas da Ótica Veja, certo? Uma fica na rua Luiz Camilo de Camargo, número 417, no centro de Hortolândia. E a outra fica no Jardim Amanda, na Avenida Brasil. As 2 localidades fácil de achar, tá? Você que é do Amanda, você que é do centro, mora em outras regiões, vai pra Ótica Veja, aproveita, tá precisando daquele óculos de sol, vai pra praia, né? Tem calor ultimamente. Aproveita, vai lá e compra e concorra, que vai ser um sorteio para o Dia das Mães. É um presentão até que você pode dar para sua mãe. Sorteio dia 7 de maio. Um beijo, um abraço pro pessoal
a equipe, todo o pessoal das Óticas Veja. Ronaldo, a suposta homossexualidade, essa eu vou tentar da minha maneira decifrar essa frase, a suposta homossexualidade. Você quer dizer com essa frase suposição, suposto homossexual, é porque você está sugerindo que o homem animalesco, o homem mesmo, o animal, ou a mulher é passível de ser homossexual, gay? Você é homossexual, Alexandre? Alexandre? Sim, sou gay. Não. Suposto porque representação. Representação. E quando eu digo que a homossexualidade é suposta, eu tô dizendo que a heterossexualidade também é, que a bissexualidade também é, tô dizendo que as sexualidades são supostas, portanto, estão no âmbito da representação. Ou seja, nós criamos as sexualidades culturalmente. É essa que é a grande sacada do texto. Legal. Mas é um texto de formação de professores. É um texto que surge de um sofrimento. É isso que eu queria trazer à tona. É minha dissertação de mestrado, defendida em 2009. Pesquisa essa feita em Hortolândia. A primeira da América Latina sobre homossexualidade e formação de professores. E a única do Brasil até hoje. Por isso, a importância desse texto. Eu falo que não é importante porque é meu, porque assim, que venham outros e que me refutem e que a gente dialogue. Mas assim, é o único estudo que temos ainda, estudo que ainda temos no Brasil sobre a temática. Eu fui descobrir isso depois, não enquanto eu fazia, tá? O que a gente faz aqui, e a gente, Ângela Soligo, minha orientadora de mestrado e doutorado da Unicamp, Ângela, beijo, te amo. A mulher que mudou minha vida. O que a gente vai fazer nesse estudo é exatamente dizer, olha, é possível pensar uma prática de formação de professores para entender a sexualidade na escola. Porque aqui eu entro nas escolas e faço isso. E eu só consigo fazer tudo isso porque eu termino em 2009. Em 2011, aparece a problemática do kit gay, que na verdade era o projeto Escola Sem Homofobia, um kit sim, com 6 aulas para o ensino médio, que dizia sobre respeito para com o outro, era só isso, que virou aquele blá 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 e aquela mentirada toda, e que a partir daí então as escolas... Eleitoral. Que é retomado em 2011 não, mas em 2017, em 2017 ele é retomado com o viés eleitoreiro do que tá aí, usando desse discurso que aparece em 2011. Lá em 2011 esse discurso ele aparece por pressão popular, porque aí a Dilma teve que vetar, inclusive, o projeto, né? Mas foi pressão popular e da bancada conservadora da época que estava lá em Brasília. Só que assim, o impacto disso foi, desde então, é como se discutir sexualidade na escola fosse proibido. Fosse feio, ruim. Tanto que no meu doutorado eu não consigo entrar em escola nenhuma para fazer. Eu vou estudar no meu doutorado a negação da discussão. Então a beleza desse texto é exatamente isso, porque ela é uma experiência feita de alguém que entrou em escolas e discutiu. Pra quê? Eu acho que é isso que é importante frisar. Porque crianças e adolescentes sofrem e morrem a cada dia dentro da escola, quando, muitas vezes, sem perceberem quem são enquanto sujeitos sexuais, ainda porque são crianças, já são vítimas de toda uma homo-lesbo-transfobia que é institucional, estrutural e que causa sofrimento e muitas vezes evasão dessas crianças e adolescentes dentro do ambiente escolar. Nossa, que complexidade. Então, esse texto só existe para que a gente possa tentar pensar a escola como uma potência de vida, para que sujeitos LGBTQIA+, possam ter os seus percursos e as suas trajetórias escolares da melhor maneira possível. É por isso que eu tenho orgulho danado desse texto, é por isso que onde que as pessoas falam assim, vamos conversar sobre? Vamos, porque essa discussão ela tem que chegar. Sim, eu quero até fazer um corte aqui e tal. A pessoa que quiser adquirir esse livro, tem uma editora... Então vamos lá, né? Eu sou muito feliz. A gente já vai voltar a falar um pouco mais sobre isso. Eu sou muito feliz em trabalhar hoje com a editora Apres, né? O livro está disponível para o Brasil inteiro, em qualquer livraria do Brasil. Esse aqui é do Portal Hortolândia. Esse é seu. Ei, esse é seu.
Mas assim, está disponível em qualquer livraria do país, né? Quando eu tive esse cuidado, eu demorei 12 anos para conseguir uma editora nacional que peitasse o desafio. Então assim, a gente fala de lançar um livro, mas quando você decide lançar um livro com o tema que ninguém quer que esteja na escola, no meu caso eu demorei 12 anos para conseguir isso. Porque todas as editoras nacionais me negaram. Todas. Eu escutei de todas elas. Seu texto é ótimo, seu estudo é perfeito, você escreve bem, você isso, você aquilo, mas a sua temática não condiz com o nosso perfil editorial. Eu escutei isso de todas as editoras nacionais. E aí, a editora Apres, Tony Reis, que na minha opinião, um grande amigo hoje, e na minha opinião, o maior militante LGBTQIA+, do Brasil, ele é também doutor em educação, tem pós-doutorado, e a editora Apres convida ele para criar um selo LGBTQIA+, dentro da editora. E aí uma amiga me avisa, e quando eu soube que a Apres estava com esse selo, eu submeti meu texto para lá. E aí é muito bacana, porque assim, o próprio Tony vai entrar em contato comigo e vai falar assim, menino, onde que você estava esse tempo todo que a gente não te conhecia? E eu falei, eu estava invisibilizado porque esse país não me deixava aparecer, né? E não vai ser fácil. Você teve essa oportunidade e não vai ser fácil. Não tá sendo fácil. Sim, o professor que lê o seu livro, lê o seu livro, ele tem que ler o seu livro, ele vai aprender, a sugestão é essa, ele vai aprender como lidar com situações, não só o professor, a classe docente toda, ele vai aprender como lidar com situações assim. Você, na prática, teve vivência com isso? Então vamos lá. Antes, que eu vou esquecer de fazer isso, eu quero te agradecer. Tá. Porque a minha maior dificuldade com a minha pesquisa, porque eu sou um pesquisador de gênero, eu sou um pesquisador das questões de gênero, eu fiz isso no meu mestrado, no meu doutorado, eu dei uma desviada na curva agora aqui no pós-doc, mas o que eu pesquiso são as questões de gênero. E eu quero te agradecer porque, assim, pelo espaço em poder falar sobre isso. A minha maior dificuldade hoje é exatamente o silenciamento que fazem comigo. O silenciamento que fazem com o meu trabalho. Evandro, esse texto saiu em outubro do ano passado. Essa é a minha terceira fala em Hortolândia. Eu fiz uma há 2 meses atrás, numa live com a Madalena. Madalena? Que tá aqui com o Portal Hortolândia também. Madalena, teve interação. Por nos conhecermos das redes, falava assim, como é que a cidade não fala do teu trabalho? Seu trabalho foi feito aqui. E aí, assim, ela vai e faz uma live pessoal comigo. Na sequência, o Edson eu esqueci o nome do Noir, do Noir Podcast, me leva lá e assim, foi um cara super generoso que foi conversar comigo 2 horas sobre o livro. E tá batendo altos índices lá o vídeo. E agora essa é a 3ª vez. Então assim, eu até hoje eu não tive uma atividade presencial na cidade. Eu não pude conversar pessoalmente com um professor até agora, ou professora. Gente, eu sou disponível, eu quero fazer isso. Alô, diretores, coordenadores pedagógicos. Secretarias de educação, não só de Hortolândia, Campinas, região toda. Pra fora também, gente, pra mim pagou passagem, nós vamos. Teve passagem e comida, a gente tá bem na história, a gente leva a discussão. Então assim, eu preciso, por uma questão de acreditar nisso, que assim, essa discussão tem que chegar na escola. E aí assim, te respondendo, quem tem que lidar com a situação é a gente mesmo. Se a gente lidar com os nossos preconceitos, a gente consegue olhar para qualquer criança e qualquer adolescente e conviver bem com ela. O problema não é o outro. O problema é o nosso preconceito. E isso afeta os professores. E afeta toda uma sociedade, também os professores. O texto, ele é uma prática de formação de professores. E o que eu faço aqui é tentar desconstruir as representações que esses professores e professoras têm sobre a homossexualidade, para que a gente possa construir novas representações. Porque quando eu mudo a representação social que eu tenho sobre o outro, eu acabo também mudando o jeito que eu lido e trato ele. Sim. Então o que a gente precisa mudar é o nosso olhar para o outro. Então vamos mudar o olhar aqui agora. Todes. Todos. Antes, LGBTQIA+. Eu decorei até o LGBT. O resto eu não quero agora. Desmistifica pra mim. Nós estamos no momento final e depois eu quero que você também fale sobre as linguagens neutras. Tá. Nós temos 5 minutos.
Como que é? Você me aperta sem me abraçar? É isso, Você né? é didático. Bom, vamos lá. Eu acho que é importante a gente falar das siglas, né? Porque assim, as siglas elas apenas existem por uma necessidade de reconhecimento de uma população, né? Eu sou da época do GLS. GLS, Eu sou da época do GLS. Né? E aí quem era o GLS? Gays, lésbicas e simpatizantes. E aí vamos lembrar que simpatizante todo mundo era. E aí assim, onde está a população trans nessa história? Onde que está a população assexual nessa história? Onde está, enfim. E aí a sigla vai gerando um incômodo dentro do próprio grupo LGBTQIA+, que aí passa a ser GLBT primeiro. E aí as meninas vão dizer, por que é que os meninos estão na frente? Né? É sempre o masculino na frente do feminino e a gente inverte para LGBT. Aí aparecem já os bissexuais e o T de transexuais e travestis. Mas vai ter mais gente que se enquadra. É onde vai surgir o TQIA. E aí, assim, pra gente não correr o risco de deixar ninguém de fora, vamos pôr mais. E não tem que aumentar o alfabeto? Por conta disso. Mas a sigla, ela é importante porque ela vai mostrar exatamente que as identidades de gênero, elas são múltiplas. É por isso que a gente não consegue dar conta delas numa sigla, porque cada sujeito é um e a gente, para tentar abarcar tudo isso, a gente vai ter dificuldade de fazer, mas a gente tenta maneiras de fazer com que cada um se sinta dentro do movimento respeitado, acolhido, legitimado e acolhido pela sigla. Por qualquer nível da sociedade. Sim. Agora, a sua segunda pergunta foi sobre a linguagem chamada linguagem neutra e tudo mais. Eu estava no evento, então boa noite a todos, todos e a todos. E todes. Todes. Eu vou deixar como sugestão, depois eu te passo o link, você põe na descrição do vídeo. Sim. Meu amigo Ricardo Melo, jornalista de BH, você lembra do caso da Madalena que tinha trabalho escravo dentro de casa, que foi parar no Fantástico a matéria? Ele é o jornalista responsável, indicado ao Grêmio. Ricardo é incrível, e eu gravei, ele fez um vídeo sobre linguagem neutra e eu dei um depoimento lá, então tá disponível no canal do YouTube dele, depois eu te passo o link, o pessoal pode ver com calma essa discussão, porque ela vale a pena, que é a história de um professor que numa rede social privada dele, ele fala bem-vindes, numa rede social privada, não tinha nada a ver com a aula, não tinha nada a ver com a escola. Os pais ficam sabendo desse vídeo dele numa rede social privada e ocasiona a demissão dele de uma escola lá, porque ele fala bem-vindes. Então, assim, o que está por trás de tudo isso, né? Vamos lá. Vamos pensar que a primeira coisa que a gente tem que ter consciência, a língua portuguesa muda. Ela muda. A gente queira ou não queira. Uma língua viva. Ela é viva. Então, assim, há 200 anos atrás, a gente falava a vossa mercê, que virou vós mercê, que virou você, que hoje a gente fala cê vai, e a gente escreve VC. Logo vai virar né? Porque, então, assim, isso é só um exemplo de como que, num período de 250, 200 anos, mudou. Então, e não adianta a gente querer controlar isso, porque as normas gramaticais, essa é sempre a grande desculpa. A norma gramatical, ela não vem antes da língua. A língua vem antes da norma. A norma só existe porque a língua existe. E aí, quando a língua escapa da norma, o que a gente faz? A gente faz um novo arranjo gramatical para poder tentar dar conta. E a gramática nunca dá conta, porque você passou pela escola e sua professora de língua portuguesa te disse assim, a regra é essa, mas há exceções. Por que há exceções? Porque a língua é tão viva que ela não consegue, que a própria gramática não dá conta dessa vivacidade toda que a língua tem. Ou seja, nós, enquanto sujeitos sociais, alterarmos a língua faz parte de um movimento que é linguístico e que faz parte da constituição da linguagem. Né? Para que é que a língua serve? Para que é que a linguagem serve? Para se comunicar. Quando eu digo para você, bem-vindes, você me entendeu? Entendeu? Então a língua cumpriu com o seu papel. O que a gente faz depois é formalizar isso através da norma. Mas não adianta a gente querer negar a vivacidade da língua. Pode mudar. Então o todes agora, é uma variação que está surgindo. Assim, eu não tenho visto nenhum movimento, porque as pessoas estão falando que, eu já li assim, os gays estão querendo alterar a língua portuguesa, estão querendo instituir nos currículos. Gente, assim, eu estudo isso há quase 20 anos da minha vida. As questões de gênero, eu nunca vi um movimento disso, tá? É um exagero, né? Agora, é lógico, a língua está se transformando? Tá, meu amigo, a palavra piriguete não existia 10 anos atrás e hoje ela está no dicionário.
Né? Agora, por que é que as pessoas implicam tanto com o todes? Essa é uma boa pergunta. Né? Por que é que a linguagem neutra incomoda tanto? Vamos marcar um dia para falar só de linguagem neutra? Vamos. Se for possível, claro, que nós temos toda uma metodologia do Portal Hortolândia. Mas eu quero só te responder e a gente termina então. Por quê? Porque ela explicita a homofobia de cada um. Caramba. Por que é que eu sou contra ao outro que se diz, eu não me reconheço menino nem menina, mas quando você diz pra mim, bem-vindes, eu me sinto acolhido. Por que isso te incomoda tanto? Porque você tem que assumir o sujeito homo, lésbico, transfóbico que você é. É só por isso que isso te incomoda. A suposta homossexualidade. Ronaldo, parabéns, cara. Você é um... Olha, obrigado. Realmente, quem falou tem razão. Um cara de Hortolândia que tem essa bagagem que precisa ser mais ouvido, gente. O pessoal das diretorias, das secretarias, vamos dar oportunidade e transformar a sociedade para uma sociedade mais justa, igualitária, respeitosa, né? Entre uns e outros. Muito obrigado mais uma vez. Meu querido, obrigado. Fiquei muito feliz. Obrigado, mas eu também. Aproveite agora para mandar seus abraços, seus recados. Gente, assim... desculpa, eu te cortei, pode ir. Não, pode falar. Não, eu só quero, Evandro, assim, agradecer a todo mundo do Portal Hortolândia, agradecer a você pelo espaço, agradecer pela oportunidade, né, gente? E dizer, assim, que a gente, enquanto pesquisador das temáticas de gênero, né, a única coisa que a gente propõe, acho que isso é importante a gente tentar desmistificar, né, é que a gente possa ter vida com qualidade dentro da escola. É só sobre isso que a gente fala sobre. Mas muitas vezes a gente, para falar sobre isso, a gente vai ter que esbarrar nos nossos preconceitos e estar disposto a desconstruí-los, né? Mas assim, eu só queria assim deixar a possibilidade do diálogo, da conversa como algo necessário socialmente e que ao invés de a gente olhar para o outro e julgá-lo, que a gente possa sentar e bater um papo com ele, que a gente vai ver que o outro é bacana tanto quanto. Então, eu acho que é essa que é a grande sacada. Um beijo pra todo mundo e contem comigo, gente. Tô aqui pra gente poder discutir o tema. Parabéns. Muito obrigado a você. Próxima quinta estaremos de volta. Portal Hortolândia, número 1 em notícias. Muito obrigado.